Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí ao 7º Seminário Nobel de Inovações. A gente vai tentar, nesse painel, trazer um pouco do que a produção... Já se falou bastante sobre produção do Brasil nessa Centro-Sul, nessa safra agora 24, depois já temos alguma coisa para 25, mas o mais importante aqui que a gente quer chamar a atenção é o que o Brasil precisa ter para cumprir o que o mundo espera dele em matéria de volume. A gente já está, muito provavelmente o Brasil hoje deve estar acima de 60% do que é tradeado livremente de VHP, que é o açúcar bruto de cana, e a gente precisa, o mundo espera que a gente continue aumentando para cobrir esse crescimento vegetativo. Ainda sem considerar um crescimento econômico fora da média, só o crescimento vegetativo já necessitaria de ter que o Brasil crescesse a produção para cumprir com isso. Vamos fazer, tem um vídeo de entrada, né? Fazer esse vídeo e aí eu chamo os convidados, vou apresentando um a um para a gente poder ir discutindo esses temas super importantes. Obrigado. Bom dia a todas e a todos vocês que vieram ao nosso 7º Seminário UDOP de Inovações. Novamente, Araçatuba é a capital nacional da bioenergia. Cremos que fizemos o melhor para vocês. Temos aqui 11 salas temáticas em que a gente vai explorar todas as inovações, não só na área técnica, como na área de gestão e na área estratégica. Vocês vão ter aqui 2 dias, com certeza, de muitas inovações que vocês poderão levar para as suas unidades produtoras e, com isso, melhorar a sua produtividade, diminuir custos e contribuir para que o país contribua com o mundo para a transição energética. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. Muito obrigado, não poderia deixar de agradecer a todos os apoiadores que acreditaram no UDOP mais uma vez, estão aqui conosco. E queria agradecer à Unip, que cede gentilmente suas casas para que a gente possa realizar o nosso evento aqui. Muito obrigado a todos vocês. 2 dias maravilhosos de palestra e voltem com Deus para suas casas amanhã à tarde. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Bom, voltem para casa hoje à tarde, tá? Não volta amanhã, não, senão vocês vão perder. Bom, vamos dar início. A gente combinou a apresentação, o palestrante é o Caleb, mas só para dar uma base, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema que a gente imagina para frente. Silvestre, bota lá, introduza com carinho. Bom dia a todos. Agradecer ao UDOP o convite, é sempre um prazer estar aqui. Agradecer ao nosso amigo Salib. O objetivo do painel é fugir um pouco da vala comum. Então, quem tem mais tempo de estrada, lembra lá que na época do boom do etanol, a gente viu várias projeções que em 10 anos o Brasil ia ter que ter 1 bilhão de toneladas de cana. Isso já se vão mais de 20 anos e nada disso aconteceu, né? Então, eu trouxe 2 slides. Como é? Os meus são aqueles 2 slides iniciais. Um slide com fundo branco.
Opa. Aqui, é o vermelhinho aqui. Tá. Bom, resolvidos os problemas técnicos. Então eu trouxe aqui dois slides para tentar colocar todo mundo na mesma página e a gente ter uma noção de como é a participação do Brasil hoje, como o Carlos falou, e como vem... O quê? 70, né? A gente saiu, essas duas curvas, elas têm aí, geralmente a gente olha o consumo mundial de outubro a setembro, que é das safras do hemisfério norte, né? Então você acaba medindo o consumo mundial pelas safras do hemisfério norte. Mas de 2019, da safra 19-20 até a safra 24-25, quando a gente olha lá na linha, na coluna na direita, nós ganhamos 10 milhões de toneladas de consumo, quer dizer, são praticamente 2 milhões de toneladas por ano, e todas as projeções indicam que o consumo continua a crescer, né, nesse patamar, né? Por outro lado, quando a gente olha aqui na safra 2019, participação do Brasil, e aí aqui é uma participação no mercado de VHP, né? Em 2023 a estimativa é que o mercado global de trading de açúcar trabalhou entre 55 e 60 milhões de toneladas. E o VHP representou aí 45 a 50 milhões de toneladas. Então, a maior parte desse comércio mundial é açúcar VHP. E nós saímos, então, de uma participação de 50% na safra 19 e 20 para mais de 70% nas últimas duas safras, né? Se nós estamos falando aí de um mercado de 45, 50 milhões de toneladas, nós estamos falando de uma saída de VHP do Brasil de 32 a 35 milhões, né? Então, a gente sabe, vamos olhar aí a questão da logística, mas todo mundo lembra que o ano passado, quando a gente produziu mais de 42 milhões de toneladas, foi um Deus nos acuda, né? Teve vários problemas, vários gargalos logísticos e tudo. Então, se a gente vai continuar crescendo e se a gente vai manter essa participação no mercado mundial, é importante que a gente se prepare, e é isso aqui que nossos ilustres panelistas vão nos mostrar. O meu é uma mera introdução. E na questão agrícola, esses dados são interessantes também. Ontem, numa das apresentações aqui, teve um senhor que fez um comentário muito interessante da taxa de crescimento da produção de soja e de milho nos Estados Unidos, e enquanto isso, nós aqui no Brasil estamos praticamente estagnados em 60 milhões de toneladas, 600 milhões de toneladas de cana, né? Com dois pontos aqui muito importantes. As barras cinzas representam a evolução do TCH. Vamos lembrar que não aparece aqui, mas antes do corte mecanizado, nós já tivemos safra com mais de 90, quase 100 toneladas de TCH. Então, quando a gente olha uma linha média aqui, estamos estagnados aqui na faixa das 75 toneladas, né? E o outro dado é um dado, varia muito pouco, a gente tem a área em torno de 7,7 milhões de toneladas, é a linha verde aqui. A gente tem uma área varia muito aí entre 7,5 e 7,9 milhões de toneladas, dependendo de plantio, condição de climáticas e tudo. Então, mas todos nós sabemos, e o mundo enxerga isso, que se tem algum lugar no mundo onde você tem área e você tem água para evoluir plantio, é o Brasil, né? Então, quis trazer esses dois slides só para a gente preparar o terreno aqui para os nossos panelistas. Valeu, Silvestre. Bom, o nosso palestrante é o Caleb Lorden, da CLI, para falar de problema de porto é com ele mesmo, viu, pessoal? Quem quiser contratar e receber, fala com ele o terminal. Caleb, toca lá. Obrigado. Obrigado, Franco. Obrigado a todos também, né? Agradeço o time da UDOP e o convite, né, de estar aí do lado de excelentes profissionais
né, referência aí no mercado para falar um pouquinho da capacidade aí do porto, dos investimentos e de como que a gente está enxergando também essa questão do escoamento, né, necessidade de escoamento do açúcar no Porto de Santos. Bem, pegando um gancho aqui com o nosso amigo Silvestre, né, que falou um pouquinho da produção, de como a gente está enxergando aqui o futuro, é importante a gente observar, né, quais são as áreas realmente de produção de açúcar e qual que é o caminho natural desse açúcar brasileiro, né? Obviamente a gente tem aqui a área de maior produção, né, o Centro-Sul, que, né, de longe é o maior produtor e exportador aqui de açúcar, mas também nós temos outras áreas de influência, né, e o açúcar realmente produzido aqui no Brasil é o açúcar que alimenta, né, que alimenta o mundo. E quando a gente olha, né, o crescimento, pelo menos dos últimos 10 anos, né, se a gente olha aqui para o passado, né, olhar um pouquinho para o retrovisor para depois a gente olhar para frente nessa viagem, a gente vê que quando a gente olha produção de açúcar, né, deu um salto realmente, né, não tão expressivo, conforme até foi falado. Mas realmente espera-se, né, acho que com tanta tecnologia, com tanta coisa que está sendo feita, né, investida, espera-se, né, e aí as projeções apontam para um crescimento maior de açúcar para os próximos anos, que também vai engargalar e vai ter uma necessidade de escoamento. Outras regiões, Nordeste, né, talvez ali Mato Grosso do Sul, Paraná, andando um pouco ainda de lado, crescendo, né, frente ao que está hoje, mas voltando a patamares do que foi no passado. E esse açúcar todo vai precisar ser escoado. E aí quando a gente olha, né, a logística para isso, basicamente existem ali 3 portos, né, que fazem, né, a exportação desse açúcar, né, que são as rotas de escoamento. A grande rota de escoamento natural do Centro-Sul, até pela localização, obviamente, é o Porto de Santos. A gente vai dar um zoom aqui no Porto de Santos para entender as capacidades, entender como que ele está preparado e como o Porto está se preparando, né, para o futuro. E também Paranaguá, com uma relevância importante no açúcar, e Maceió. Maceió também exporta aqui o açúcar do Nordeste, exporta ali via Maceió. Bem, então essas são as áreas de captação de açúcar e as rotas, né? Então as rotas ferroviárias, né, que a Rumo atende, que as outras ferrovias também atendem. Então essa realmente é o fluxo, esse é o fluxo natural desse açúcar para exportação. Mas para a gente entender um pouco, acho que do cenário portuário, e até poder comparar com o açúcar, a gente também precisa olhar o que está acontecendo com os outros produtos que também tomam essa capacidade logística. Então a gente tem que dar um zoom também nas operações de grãos. Então, em soja e milho, né? Como que a gente está enxergando? Bem, o Brasil também é um grande produtor, também é um país relevante no escoamento, né, na exportação de grãos, né, além do açúcar. E quando a gente olha já as áreas aqui de produção, a gente tem realmente aqui o Mato Grosso como o carro-chefe, né, o grande produtor aqui de soja e milho brasileiro. E essa produção toda, ela sim está crescendo de uma forma exponencial, por assim dizer, né? A gente vê aqui nos últimos 10 anos, na faixa ali de 43 milhões, né? Já praticamente aqui, né, dobrou, foi para uns 91 milhões aqui, 92 milhões. E a expectativa também para o futuro é que cresça. Então, tem uma série de investimentos agrícolas, tem questão de área, tem uma série de investimentos sendo feitos para o grão crescer, a produção brasileira de grãos crescer. E aqui a gente até não colocou o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, obviamente, produz alguma coisa, muito em rotação de cultura, mas ainda não é um estado relevante na produção de grãos. Talvez no futuro seja, mas realmente o clima e tudo mais fica mais favorável para outras culturas, né? Então, realmente o açúcar aqui é muito forte, e a gente vê o grão em regiões aqui mais ali ao centro-oeste. Bem, os outros estados também vão produzir, também vão crescer produção, então a gente vê Goiás crescendo forte também, e quando a gente olha o escoamento, né, a área de captação de grãos, tem investimentos ferroviários importantes, né, que conectam esses estados aqui à malha ferroviária e conectam ao Porto de Santos. Então
Então a gente tem aqui o terminal de Rio Verde, outros terminais ali sendo construídos. Tem o projeto Rumo também aqui da expansão da malha ferroviária, né, que vai ajudar muito nesse escoamento aqui no longo prazo. Né, então muitas áreas vão continuar sendo áreas de influência, né, áreas de captação, um produto vocacional para exportação via Porto de Santos. E hoje, né, o cenário do Mato Grosso ele é um pouco dividido. Hoje uma parte sobe para o Arco Norte e outra parte, obviamente, desce aqui para o Porto de Santos. E aí, quando a gente fala de logística, é legal a gente observar uma coisa, né? Como que surgiu o Arco Norte? Eu acho que talvez é um momento, quando a gente olha o açúcar, que a gente acaba pensando um pouco no passado, né? O que aconteceu e o que pode acontecer no futuro, né? E o futuro, às vezes, ele espelha o passado. A gente vê que lá por volta ali dos anos, né, na década dos anos 2000, até o final ali de 2010, realmente teve um gargalo logístico muito grande, porque a produção foi crescendo, e tinha um gargalo logístico, né? Não era possível atender essa exportação via Porto de Santos. O produto não estava conseguindo ser escoado via Porto de Santos. E aí a gente tem, naquele momento, né, a malha ferroviária bem deteriorada, assim, uma ingerência ali, né, do sistema logístico. E aí depois, na década seguinte, a gente viu, por exemplo, a Rumo assumindo, né, fazendo um papel ali de revitalização de toda a mudança do sistema logístico, diversos investimentos que realmente mudaram aqui o patamar, né, do atendimento ferroviário. E aí foi tornando possível esse escoamento, né, melhorar o escoamento, realmente chegando a números bem expressivos aqui de transporte de grãos. Mas naquele momento que aconteceu esse gargalo logístico, assim como um rio ele precisa desaguar no mar, o produto ele vai encontrar formas de ser escoado, né? Nem que ele tenha aqui de carrinho de mão, alguém vai levar isso até o porto. E foi isso que aconteceu, né? Tiveram investimentos grandes aqui das trades para levar esse produto até o Arco Norte, e realmente esse produto foi escoado. Então, o produto ele vai encontrando formas, né, de chegar até o porto, e isso também a gente está vendo agora, nesse momento, no açúcar. Dito isso, como que a gente opera hoje, né? Como que o Porto de Santos opera hoje no Brasil, né? Na exportação e na relevância desses produtos? A gente tem hoje, para a soja, tá, do total da produção brasileira, né, o Porto de Santos ele representa 29% da exportação da soja brasileira. No milho, né, a gente representa, né, o Porto de Santos exporta 38% de toda a produção, né, de todo o volume brasileiro, né, todo o volume que é exportado, 38% passa pelo Porto de Santos. No açúcar, olha como é relevante esse número. Nós temos 74% da exportação de açúcar é feito pelo Porto de Santos. São volumes bem expressivos. E também temos aqui o farelo de soja, que também tem uma relevância, né, uma posição importante, com 45% da exportação do país é feito via Porto de Santos. Então aqui a gente começa a enxergar que o açúcar realmente é o carro-chefe, né, quando a gente olha do ponto de vista, né, de participação. O açúcar, por vocação, ele vai mais pelo Porto de Santos, até por estar localizado mais no estado de São Paulo. Mas nós temos aqui grandes competidores, né, grandes concorrentes de logística, que, né, utilizam também os mesmos sistemas, né, o sistema rodoviário, o sistema ferroviário, o sistema portuário para escoar. E quando a gente dá um zoom aqui no Porto de Santos, acho que só para a gente entender um pouco de como funciona, né, o porto e os terminais, o Porto de Santos ele é o maior porto da América Latina, né, assim, ele tem uma capacidade absurda, né, então 118 milhões de toneladas aqui com diversas cargas, tanto cargas elevadas como cargas recebidas, né, nós temos também fertilizantes, celulose, né, exportação, açúcar, soja, milho. Ele é o principal porto de chegada e saída de carga do Brasil, né, e se a gente compara também com outros países, né, ele está à frente de, né, 200 países, realmente tem uma relevância super importante. Tem uma rede completa integrada de rodovia, ferrovia, acesso rodoviários, é um porto, né, diferente, complexo, com bastante operação, é um porto já bem desenvolvido.
E além disso, né, além do cenário atual, tem diversos investimentos acontecendo, né, nesse porto. Então, investimentos de expansão, um aumento da infraestrutura portuária, terminais sendo revitalizados, terminais com investimentos, novos terminais sendo construídos e também investimentos na malha ferroviária, né, da Rumo, a FIPS, né, que é representante também ferroviária em Santos, com diversos projetos. Então, realmente, assim, o cenário é de aumento de infraestrutura no curto, médio prazo, né, para atender essa nova demanda. E a administração hoje ela ainda é da Autoridade Portuária de Santos, a antiga Codesp, né, a APS, que faz, né, o controle, né, do Porto de Santos, a parte regulatória. Em grandes números, né, capacidade operacional, né, 25% do total, né, elevado no país, então é um número importante, né, 1/4 do volume do país passa por aqui, né, pelo Porto de Santos. E isso é importante porque quando a gente olha, né, os outros portos, estados, assim, tem diversos portos ao longo, né, do Brasil, né, na costa brasileira, mas Santos tem uma relevância importante. 33% da exportação de grão é feita aqui, são 53 terminais, 60 berços e um calado, né, que é a distância ali, né, da superfície da água até o fundo, né, do canal de 14,5 metros, com investimentos também que tendem a melhorar o calado para que navios maiores, com mais capacidade, consigam ser operados em Santos. E aí, como funciona a vizinhança, né? Como que está distribuído, principalmente no mundo granel, essa capacidade do Porto de Santos? E aí é que é importante eu dou um zoom, né, um tipo de negócio específico, que são os terminais, como chamamos, né, de terminais bandeira branca. Né? O que seriam os terminais bandeira branca? Que é o caso da CLI. Né? A CLI é um terminal bandeira branca. São terminais que não são de tradings, né? Não são terminais verticalizados. Então, muitas tradings em Santos possuem terminais próprios, né? Então ela tem um sistema verticalizado e aquele ativo é usado para atendimento da sua própria logística, para o escoamento do seu produto. Então, existem muitos terminais assim em Santos, como, por exemplo, né, o terminal da DM, TESTEG TEAG. O sistema TESTEG TEAG é um sistema da Cargill em parceria com a Dreyfus. Temos a Copersucar, né, que também é das usinas cooperadas, Cutrale e COF. Né? E já no sistema bandeira branca, nós temos, na verdade, dois aqui que são mistos, né, que tem outras empresas também no controle, né, como o T39 e o TGG. E nós temos aqui 3 terminais que chamamos de terminais bandeira branca, que são os terminais que, por não ser, né, de nenhuma trading, eles abrem a porta para a concorrência, né, para a livre concorrência, para que todos os exportadores consigam acessar, consigam ter acesso à logística, né, e conseguir exportar os seus produtos. E aí, né, CLI na dianteira, mas também temos aqui o Tegrão e o Tiplan, né, da VLI, também como terminal bandeira branca de referência. Então, esses são os terminais, né, que atendem volume granel. E quais que atendem hoje o volume de açúcar? Né? Quais são os portos, né, os terminais do Porto de Santos relevantes aqui como açúcar? Nós temos, de fato, a CLI, né, controlando aqui 2 terminais. Nós chamamos de 2 terminais porque são 2 berços de atracação, né? Tem o T16 e o T19. Então, são 2 berços de atracação com um calado de 14 metros em um e 14,20 no outro, né? Então aproximadamente 14. E nós operamos navios Panamax, Handymax, também até operamos aqueles navios, os Cape, né, Baby Cape, que são navios de 100 mil toneladas, 105 mil toneladas, navios grandes, né, que ajudam aí a com certeza garantir muitos dias sem a usina plugar, né, sem ter restrição de espaço, porque embarca bastante produto. A Copersucar, nossa vizinha aqui, né, mais próxima também, um terminal grande que também opera açúcar e grãos, né, tem um calado parecido também, opera navios grandes, né, está na mesma região aqui, a região ali do terminal. Nós temos o Tiplan. Aí o Tiplan, que é controlado pela VLI, ele já fica um pouco mais distante, né, ele também opera grãos e açúcar, mas ele fica, né, um pouquinho mais distante. E ali ele tem um pouco mais de dificuldade de acesso por conta do canal, né? Então ele tem um calado mais baixo. E o que esse calado faz? Né? Essa distância pode parecer pequena, né? A gente pode olhar e falar, poxa, mas 14 para 12, alguma coisa, não deve ser tão diferente.
Mas, na verdade, isso é bem diferente, né? Isso impacta muito na questão dos navios que conseguem operar. Então, muitos navios, por exemplo, que operam lá, não conseguem operar o navio inteiro, né? Ele precisa operar até um determinado limite, e depois ele sai e tem que fazer uma operação em outro terminal, completar a carga. Então, isso também existe, né, por conta dessa restrição do canal, uma ineficiência logística por conta das condições realmente aqui do canal do Porto de Santos e Calado. E por fim temos o TEAG também como um terminal relevante no açúcar, né? O TEAG é esse terminal que a gente comentou, né, da Cargill com a Dreyfus. E a única diferença é que esse é um terminal que ele não opera o ano todo o açúcar. Ele vai operar geralmente oscilando, né? Então, em alguns meses da safra ele opera grãos, outros meses da safra ele opera açúcar, a depender aqui da demanda, né, da necessidade das suas operadoras. Este, então, é o cenário hoje do açúcar, né? Quando a gente olha lá o que a gente comentou, dos 74% ali de exportação, né, de relevância, né, do Porto de Santos no açúcar, está concentrado aqui, né, nesses quatro terminais. E aí, quando a gente olha também o market share, né, como que está o volume exportado nesses terminais, é legal a gente observar que entre os terminais bandeira branca, né, este é o volume exportado aqui em 2023. Então, Tegrão com 4,4 milhões, T39 5,5, Tiplan com 9,1, e a CLI ali quase, né, os 14 milhões, né, fez 13,8. Já nos terminais verticalizados, que são esses terminais próprios das tradings, né, a gente vê que o maior volume aqui foi do TGG, né, um terminal ali da Bunge em parceria com a MAG, né, e aí a gente tem 9,8 no TGG e depois aqui Cooper e ADM disputando ali, né, o segundo e terceiro lugar. E aí isso é importante a gente dar uma olhada, né, para entender um pouco da relevância, né, e também a importância de um terminal bandeira branca, até para garantir o escoamento desse produto de uma forma competitiva para os operadores. Hoje, né, no grão, né, quando a gente olha os terminais bandeira branca, né, desse segmento, né, a CLI está na dianteira, ela é o maior terminal de exportação, né, bandeira branca, representa 29% dos terminais bandeira branca. E para os terminais bandeira branca de açúcar, representa 63%. E do total do Porto de Santos, né, CLI está em quarto lugar, então ela fica atrás do TGG, ADM e Cooper, em quarto lugar como o maior terminal exportador de grãos e, ainda assim, também em primeiro lugar, com 40% do total da exportação de açúcar de Santos. E aqui acho que isso é um dado interessante, né? Quando a gente olha a capacidade que a gente comentou, né, das restrições logísticas do futuro, essa necessidade de exportar esse açúcar todo que vai aumentando ali pouco a pouco. Esse acompanhamento a gente faz, né, que é até para medir um pouco da eficiência realmente operacional. Então, a gente tem um acompanhamento sempre da soma móvel dos últimos 12 meses, tudo que está sendo exportado, né, o acumulado nos últimos 12 meses. E eu acho que é legal ver, principalmente aqui a partir de janeiro de 2024, o salto. Tudo bem que o clima também ajudou muito esse ano, acho que com menos chuvas, isso foi super importante para a gente garantir, né, um bom escoamento, mas a gente chegou a 15,5 aqui no mês de setembro e, na verdade, tem um dado mais atual, que é com outubro agora, fechamento de outubro, estamos beliscando ali os 16 milhões, né? Chegamos a 15,9 milhões de toneladas embarcadas nos últimos 12 meses, e aqui é o somatório de açúcar mais grãos, tá? Eu não sei como é que eu estou de tempo aí, mas eu vou dar uma acelerada para... Boa. Aqui é o layout do terminal, tá? Acho que assim, o sistema é robusto, né? São 2 berços de atracação, então todos esses armazéns aqui interligados, são 3 shiploaders, né? Então nós temos aqui o TAC ao nosso lado, né? A Cófico também ao nosso lado, e são esses 2 berços. Nós temos 2 shiploaders aqui no T19 e um shiploader no T16. E tem um sistema, né, com 5 moegas ferroviárias, aí 45 mil toneladas dia de recebimento, sistema de descarga rodoviária também robusto, 20 mil toneladas dia, né? E a gente até tem feito um pouco mais nos últimos dias, tem batido 22, 23 mil toneladas. E o legal aqui é que a gente tem visto, né, os números falando por si só. São mais ou menos 550 caminhões dia e com um ciclo médio de 6 horas, 7 horas.
entre a chegada no pátio regulador e a finalização da sua descarga, o que também gera competitividade logística, né, para o afretamento rodoviário. Esses 8 armazéns, então, têm 430 mil toneladas de capacidade e os 3 ship loaders ali com uma capacidade total de embarque diário, né, de 100 mil toneladas, que é um número que a gente geralmente tem feito, né, em dias bons de tempo aberto, sem trocas de navio, 100 mil toneladas dia de embarque. E a operação, enfim, aqui é a operação de um terminal normal, né, o fluxo operacional, descarga, moegas, né, tem um sistema de pesagem, classificação e tudo que já acontece. Eu acho que é bem legal ver os números melhorando, né, a eficiência, né, como um terminal portuário. E uma coisa também interessante, que também auxiliou naqueles números que a gente mostrou, né, de aumento de volume exportado, foi também uma alteração no modelo de gestão. E eu acho que é legal trazer isso para o fórum, porque aqui é um fórum de inovações, e quando a gente geralmente fala em inovação, a gente costuma pensar primeiro na parte técnica mesmo, né, um novo equipamento, um equipamento mais eficiente, que consiga, né, fazer mais volume em menor tempo, mas também existem inovações no âmbito de gestão. E foi isso que foi feito aqui no ano, aqui na safra 23-24, foi criado um modelo, né, olhando muito para o que acontece no grão. Ele foi reformulado, né, para o mercado de açúcar, que é o que nós chamamos de operação em pool. Então, em vez de cada exportador ter ali um espaço grande, contratado, formar ali a sua operação, o seu navio, né, no modelo que a gente chama lá de modelo serrote, né? Se você tivesse que realmente formar cada navio sequencial de cada exportador, você teria que colocar uma capacidade grande de recebimento, ele embarca, né? Depois ele começa a entregar tudo, forma a carga, embarca. Só que esse modelo não é eficiente, né? Ia ter corte de programação, ia ter uma série de oscilações que afetam muito a logística e dificulta mais na nossa vida, que já não é fácil. E aí foi feito esse modelo de gestão em pool, onde os clientes, né, os exportadores, eles trocam carga entre si, eles fazem as trocas de carga, né? Então, provavelmente, o pessoal de usina, né, tem muitos colaboradores de usina aqui devem estar gostando muito aí de abrir DUI, um pouco mais do que nos anos anteriores, né? Deve estar fazendo essa correria de abrir documentação para conseguir exportar. É justamente para garantir que esse modelo rode, né, e vocês consigam continuar operando. Acho que isso também se reflete com menor quantidade de cortes de programação, né, do que foi visto, sei lá, em anos anteriores. Essas informações são bem transparentes, né, para todos os membros do pool, e esse modelo já se consolidou como um modelo de sucesso, sendo inclusive replicado em outros terminais, né, em outros terminais como PASA, em Paranaguá, e também outros terminais de Santos também estudando esse mesmo modelo. Para o futuro, pessoal, assim, falando em investimentos, acho que tem investimentos importantes aqui que vão afetar também, né, vão criar mais capacidade para a exportação de açúcar. Então, na CLI, nós temos alguns projetos de expansão. Nós vamos recriar aqui, né, refazer aqui um centro de controle operacional, que é basicamente um novo escritório, e a gente libera o prédio atual do escritório para a construção de um parque de moegas. Então, a gente, né, vai ter um novo escritório administrativo com um centro operacional robusto para conseguir dar conta, né, de todos os investimentos e melhoras técnicas que estamos fazendo. Vamos ter também o enclausuramento das esteiras de embarque. Isso é importante porque, por conta da emissão de particulado, em alguns momentos, para atender as legislações, né, CETESB, IBAMA, precisamos operar ali a esteira com fluxo reduzido. E aí isso drena a capacidade operacional. Então, com as esteiras, né, o enclausuramento das esteiras, a gente consegue atingir uma capacidade, né, um fluxo de embarque bem maior. Obviamente que para açúcar são esteiras semi-enclausuradas, né, por segurança ela não consegue ser totalmente enclausurada. Temos também a substituição de um ship loader, então um novo ship loader já está saindo, inclusive hoje ainda conversei com um gerente de projetos, já está saindo pedido de compra, um novo ship loader também robusto, que vai ampliar aqui a capacidade de escoamento do T19. Nós temos um novo parque de moegas, serão 4 novas moegas com uma capacidade de 5 mil toneladas dia, cada uma delas. Então, vai ser um novo, né, um incremento de capacidade robusto e um novo armazém de 100 mil toneladas.
Então, essas são as capacidades, né, que a gente acredita, com esses investimentos, as capacidades que a gente acredita atingir aqui no médio prazo. Então, um aumento, né, de 1,5 milhão de toneladas, então para 2027 já com 17,5 milhões, e para 2028 com 19 milhões de toneladas de capacidade de exportação entre açúcar e grãos. E aí, pessoal, um grande resumo de tudo isso, que aí fica aqui como os grandes desafios, né, quando a gente olha essa questão do setor, como a gente tem visto a produção crescendo, o açúcar crescendo de uma forma mais linear, ano contra ano, mas principalmente o grão crescendo de uma forma mais exponencial. E aí isso traz alguns pontos de atenção aqui, quando a gente lembra aqui do sistema de escoamento logístico do açúcar, né? Base Porto de Santos, aqui Porto de Paranaguá principalmente, né? Esse eixo. Por que é importante a gente olhar isso? Porque na safra 23-24 e na safra 24-25, conforme o Silvestre bem comentou, né, e o Franco também, a produção ela foi alta. E aí o que aconteceu? A gente viu que o sistema ele precisou escoar esse açúcar. E aí surgiram portos alternativos. A gente viu, por exemplo, açúcar sendo escoado, né, o VHP, por São Sebastião e por Antonina. Naquela operação, né, de um container, né, que ele enche, né, e descarrega açúcar. Esses portos alternativos começaram a surgir para tentar ajudar a dar conta da necessidade de exportação desse açúcar. Então, com o avanço, né, dessas obras todas que a gente falou, né, tem outros terminais também com obras, né, nós temos o terminal da COF, o STS-11, tem terminais também investindo em capacidade, né, futuramente haverá também um novo terminal de grãos em parceria com a Rumo, né, SHS. Então, existe sim investimentos no médio e longo prazo, né, para mais capacidade portuária. O que provavelmente vai acontecer? Esse volume que ele tem vocação para o Porto de Santos, né, está escoando via esses portos alternativos com um custo maior, a tendência é que parte desse volume seja reajustado via Porto de Santos, né, retorne para o Porto de Santos no curto, médio prazo, ao passo que as capacidades vão acontecendo. Mas não é só isso, né? Não é todo esse volume, talvez, que vai vir, né, na mesma velocidade. Por quê? A gente tem que observar um outro fator. O crescimento, né, do etanol de milho, ele já é uma realidade aqui no Brasil, né? A gente já tem visto cada vez mais forte o etanol de milho. E o etanol de milho, a produção dele, gera o farelo de milho, né, o DDG. Em algum momento, né, esse farelo, o excedente, né, da produção, já não consegue mais ser consumido no país e vai começar a ser exportado de uma forma mais forte. Já fizemos, inclusive, pelo terminal exportação de DDG no passado, um navio, né, uns anos atrás, como teste. E provavelmente isso vai acontecer também, né, tomando esse outro produto vai começar a tomar capacidade logística do Porto de Santos aí nos próximos anos. A gente já vê, por exemplo, o movimento de algumas empresas do setor estudando essa estruturação, procurando terminais, pedindo, né, capacidade. Então, isso tende a se tornar uma realidade no médio e curto prazo, né, o farelo de milho também entrando em Santos, que é uma demanda mais regular. Um outro fator, que aí fica aqui como um ponto, esses dois pontos aqui, né, aproveitando o Fórum de Inovações, é que logística, ela possui uma capacidade linear de execução. Né? Então, assim, todo dia tem 24 horas e, em tese, se você tiver o mesmo período de capacidade ali, de porão aberto do navio, de moega e esteira rolando, em tese você tem a mesma capacidade replicada todos aqueles dias. Só que o modelo de operações hoje de entrega física na Bolsa de Açúcar, ela gera um pouco desse desequilíbrio, né? Então, você tem às vezes uma concentração muito grande de volume e essa concentração de volume, né, na entrega de mercado, ela às vezes supera a capacidade logística do período e você tem oscilações, né, chegadas em ondas de navios, por exemplo. Esse é um ponto, acho que, a ser observado, porque principalmente em momentos de gargalo logístico, isso acaba gerando custos para a cadeia, seja por conta de um waiting time maior, um demurrage, porque esses navios ficam boiando, aguardando a oportunidade para atracar, como pela própria eficiência do sistema, né? O sistema ele tem uma capacidade linear. Então,
Esse é um ponto que acho que deve ser provavelmente observado aí nos próximos anos, principalmente. Eu acho que a necessidade de aproveitar melhor essa capacidade de exportação, né? A adequação logística versus, né, demanda. Eu acho que é o grande balé, né, entre oferta e demanda de capacidade logística. E também a questão das chuvas, pessoal, né, para encerrar aqui, as chuvas no Porto de Santos, elas interferem bastante nas operações, né, não é só nas usinas que elas interferem ali, no campo. Em Santos, ela interfere bastante porque a gente não consegue operar com o navio se você estiver chovendo. Em média, são 77 dias de chuva por ano. Isso aqui é uma média com o histórico dos últimos 5 anos. E esses números também são do terminal, né, da estação meteorológica do nosso terminal ali. Então, isso são os números que afetaram a operação diretamente ali. O que isso significa? Mais ou menos 20% do tempo do ano ficou chovendo. Temos diversas empresas aqui estudando, né, questão de operar na chuva, equipamentos para operar na chuva, mas fica aqui uma provocação também para o mercado. Assim, não adianta ter só o equipamento, né, que existem já alguns equipamentos que estão se mostrando eficazes, mas principalmente existe ainda uma dificuldade do setor em questão regulatória mesmo disso, né? Assim, eu posso operar na chuva, se acontecer algum impacto, estou assegurado, não estou, de quem é a responsabilidade de operar na chuva, né? É do terminal, é do comandante. Acho que esse tema vai ser desenvolvido, né, com as inovações do setor, porque, de fato, em algum momento, vamos precisar trabalhar, né, aproveitar esses momentos de chuva para operar. Isso, todos os terminais, né, como o Brasil. Agora, como que a gente regula isso, né, e deixa seguro para todos? Né? Hoje, por exemplo, se um terminal assume, né, um risco, né, de uma carga molhada, alguma coisa assim, o resultado de um navio, ele destrói o resultado, né, de um ano de um terminal logístico. Então, tem algumas empresas já estudando, inclusive, seguros para esse tipo de operação, mas eu acho que a questão tecnológica, de ter equipamento por si só, ainda não resolveu essa equação. A gente precisa pensar um pouco mais na regulamentação para poder, de fato, operar na chuva de forma segura e todos da cadeia, né? As usinas, as tradings, o terminal, todos se sentirem seguros de que o navio consegue operar e consegue aqui ganhar mais capacidade. Isso também evitaria navios boiando, que, por consequência, tem um custo ali de demurragem de esperar na barra, né? Em resumo, então, pessoal, acho que capacidade logística está sendo investido, né, em capacidade logística, a infraestrutura portuária está aumentando e vai aumentar nos próximos anos, mas a capacidade de infraestrutura logística ela cresce a passos, né, lineares. E a necessidade de escoamento de outros produtos também vai aumentar. Então, o que eu imagino, né? A gente usou essa analogia ontem. Nós temos uma água fervendo, né? E aí, de vez em quando, vem um copinho lá de água fria, você joga para dentro dessa água, dá uma mornada, e em algum tempo depois ela vai voltar a ferver. É mais ou menos esse o cenário. Então, a capacidade logística está sendo criada para mais exportação, para mais escoamento, mas também tem uma competitividade alta e uma perspectiva, né, de outros produtos também utilizarem essa capacidade, demandarem a capacidade logística do Porto de Santos. Então, fica um ponto de atenção para todos, para a gente continuar garantindo aqui as exportações, né, e a fluidez de toda a nossa operação aí de açúcar. Obrigado, pessoal. Valeu. Caleb, obrigado, parabéns. Vamos dar um gás para não... Senão a gente não tem tempo depois de discutir. Ricardo, aquela apresentação que você é um slide só, né? Toca para cá. Eu não vou nem sentar, que é para botar pressão. Bom dia a todos. Em nome do Salib, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, tá? Que tá amigo nosso. Obrigado, Kikão. E Salib, eu fui convidado a primeira vez aqui a participar da LEDOP, fazer uma palestra sobre risco agrícola, balanço hídrico e irrigação em 2016. E eu comecei a apresentação com essa imagem. Então eu fui resgatá-la porque eu acho que ficou muito legal, né? Estamos preparados para as mudanças climáticas, né? O setor.
E de lá para cá, o que a gente viveu no pós-pandemia foi essa guinada ESG. Foi o mundo inteiro, o capital privado buscando sustentabilidade. E para mim essa imagem é o que mais representa o tamanho do desafio. E quando eu enxergo tudo isso que vem acontecendo, a primeira coisa que me vem à cabeça é essa frase da Clarice Lispector, né? Que ela fala que até cortar os nossos próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o edifício inteiro. Então, mexer com matriz energética no mundo é mexer com pilares rachados de uma economia, de uma sociedade que traz uma dificuldade muito grande, né? Então, eu não sei se o mundo está preparado, tá? Mas vamos olhar para a cana, tá? Como o Luiz Silvestre começou aqui falando, né? Em 2009 eu comecei a trabalhar no setor. E naquele momento, os grandes debates como esse eram qual é o tamanho e quando a gente vai chegar em 1 bilhão de toneladas, né, Luiz? Então eu tentei trazer um quadro aqui muito simples, tá? As colunas são as produções históricas dos últimos 15 anos. Eu quis trazer uma correlação com a temperatura do El Niño e Laninha, tá? Do Pacífico Equatorial, mas não a caracterização técnica que é o meio grau. Eu peguei os anos que a gente teve temperaturas acima de 1 grau para El Niño ou abaixo de 1 grau para Laninha. E coloquei essas cores aqui, vermelha. Então nós tivemos El Niño acima de 1 grau em 2009, 10, 15, 16 e no ano passado. Tá? E nós tivemos Laninha intensos abaixo de 1 grau na safra 11, 12, 21, 22 e 22, 23. E eu coloquei esse cinza escuro aqui nos anos que a gente transicionou, saímos do El Niño e entramos em Laninha. Isso aconteceu em 2010, em 2016 e agora em 2024. Então, qual é o ponto que eu também trouxe junto para a gente entender? Essa curva aqui é a idade média da lavoura. O que significa a idade média da lavoura, de um olhar um pouco mais macro? É o investimento que a gente fez no ano anterior e como é que esses canaviais estão mais jovens, né, ou mais velhos. Isso está muito ligado, no fundo, à capacidade de investimento. Por que isso tudo? Quando a gente volta para 2019, que a gente projetava aquele 1 bilhão, a gente olhava o mercado crescendo. Aí falava, temos já 10 milhões de carro flex. Hoje a gente tem mais de 30 milhões, ninguém discute mais isso. Então, o que tange, né, essas pequenas mudanças e que são muito realmente suaves da produção, no fundo é o resultado. É o que sobra no caixa da usina que dá essa condição de investir um pouco mais, um pouco menos. Tá? Falando em coincidências, eu acho que se a gente reparar uma coisa interessante é que os 3 anos que nós tivemos, né, 2009, eu não sei quem recorda, foi o ano que eu comecei a trabalhar no setor. Em junho, choveu mais de 200 milímetros, em julho também. Foi a safra que teve o recorde de cana pisada. Por isso que a gente tem essa idade média tão baixa e um salto, maior salto de idade média histórico. Por quê? Os canaviais mais velhos ficaram para 2010. Tá? Então essa safra aqui, na verdade, de 542, se a gente tivesse conseguido colher ela é uma safra de mais de 600 milhões. E o que acontece no ano seguinte, que é um ano muito parecido em 2010, com quem está vivendo agora em 2024? Um ano de transição, que é os anos tobogãs que a gente brinca, onde o TCH ele começa num nível muito alto, porque ele vem do ciclo chuvoso, vegetativo, as canas de início de safra vêm com a produtividade muito alta e ela despenca. E isso que está acontecendo esse ano não é uma certa novidade, a gente viveu isso muito claramente em 2010. A gente viveu isso novamente em 2016, numa intensidade um pouco menor, e que por coincidência foram os anos de transição de El Niño para Laninha. Então, se a gente pegar o TCH dessa safra aqui, dessa aqui, e o que deve fechar esse ano, aproximadamente 80 toneladas de cana por hectare. Aí, como é que a gente fala na tragédia dessa que é esse ano? Esse ano é trágico. A gente puxa uma série temporal de 30 anos de qualquer região, Araçatuba, Ribeirão Preto, Anacaná, quem está vendo as usinas. A gente nunca viu em 30 anos um ano com um déficit hídrico tão alto. E vamos terminar com praticamente 80 toneladas de cana por hectare. Então, esses ciclos, né, a gente sempre fala no setor que não existe uma safra igual a outra. E todo ano, principalmente nós agrônomos, né, Giga, mas principalmente os mais experientes, todo ano a gente repete essa mesma frase. E eu concordo, não existe um ano igual ao outro, mas existe, de uma certa maneira, ciclos que se repetem. Eu acho que é um pouco disso que eu queria trazer essa provocação para a nossa discussão. Tá? Eu queria chamar a atenção que nesses anos de transição, o pós-transição de 2011 foi um ano de Laninha intenso. Ele saiu do El Niño direto com Laninha. E a gente teve a pior safra de TCH da história do Centro-Sul.
Foi o único ano que o Centro-Sul ficou abaixo de 70 toneladas de cana por hectare. Já na transição de 16, né, El Niño, ano de transição, Laninha, ele veio um ano de neutralidade. Então notem que essa queda de produtividade foi muito suave. E ela, em parte, acontece porque o plantio estabiliza. Ele envelheceu muito e estabiliza, mas mantém um nível muito similar. Hoje, nós estamos no ano de transição, então seria um cinza escuro, igual a 16, igual a 20. Só que nós estávamos muito preocupados, porque quando a gente olhava para esse ano de transição, já acreditando que isso ia acontecer, esse efeito tobogã, a gente imaginava, quando a gente viu os modelos do NOAA, todos apontavam para uma transição de El Niño direto para a Laninha. E isso não está acontecendo. Até agora nós estamos em neutralidade. O modelo saiu há 2 dias atrás, o atualizado lá, os conjunto, né, o compilado de modelos do NOAA, e todos eles apontando para uma certa neutralidade. Então essa é a esperança que eu prefiro ter. Eu acho que se eu tivesse tido esse papo semana passada, o nosso astral seria outro, antes das chuvas, né? Graças a Deus elas vieram, e eu gostaria muito que ano que vem a gente conseguisse, de fato, ter um ano de neutralidade, conseguir contar com chuvas em maio, em junho, porque, de fato, está tendo uma certa resposta. Só para encerrar, esse ano aqui, ele não é o melhor ano dos 30 anos, ele é o ano de maior produtividade agrícola. Aqui sobrou desses 654 milhões de toneladas, pelo menos alguma coisa muito próxima de 700 milhões de toneladas seria o potencial do Centro-Sul. Você está falando que 700 está caindo para, cada um tem seu número, mas 600, 610, já caiu mais de 10% a safra. Ela está historicamente quase igual à maior queda histórica, que é da 20 para 21. Será que tem muito espaço? Será que a gente vai ter o azar de 2 anos ruins como 21 e 22? Eu não sei. A impressão que eu tenho é que parece que a safra vai contar com um pouquinho mais de água e teve um ganho de produtividade muito claro. Tá? A gente vai nas lavouras, a gente vê que o ativo biológico está mais bem cuidado. Quando a gente vem aqui, qualidade de plantio, né, Giga? Isso aqui era falha, era área de expansão, era a gente dando aquele primeiro, escolhendo a primeira pernada do ciclo Procídio, tá? Então, eu acredito que esses ciclos, eles têm um certo limite. Nesses anos, tá? Do El Niño para encerrar, foram anos de produtividade muito alta, coincidindo um clima muito bom e idades muito novas de canavial. Então, o canavial, ele está muito novo ainda nesse ano, comparado historicamente, né? Embora ele esteja envelhecendo, que é o grande ponto negativo para a safra que vem, tá bom? Então, eu só queria dar esse panorama geral para estimular o nosso debate aí. Valeu, obrigado. Doutor Guilherme, a finalizada da safra 24, o que você está vendo para 25? E aí vamos juntar a turma para falar como é que vai ser, como é que não escoar isso tudo. Isso, perfeito. Bom dia a todos. Aproveitar novamente para agradecer ao DOP, Salib, Silvestre e demais, para nós falarmos um pouco sobre a nossa experiência, sobre a evolução da safra e esse momento tão bem explicado, né, tecnicamente pelo Ricardo. O Caleb fez uma explanação muito legal dos nossos gargalos, né, os desafios. E a gente tem a nossa experiência ligada lá na base da cana-de-açúcar, né, olhando um pouco sobre o monitoramento do canavial que nós fazemos para um volume grande de usinas, né, um monitoramento semanal, via satélites, para a gente ir observando tendência de produção a cada momento. Bom, aqui é um rápido resumo, acho que todos que estão no setor sabem bem disso, né, que a safra 24 foi uma safra terrível de clima, enfim, né, nós tivemos aqui altas temperaturas, isso roubou, né, muita água do sistema solo-planta, enfim. Foi um ano muito atípico, difícil, as primeiras chuvas agora no início de outubro. Então, a safra 24, de fato, com relação ao clima, foi uma safra muito terrível, né, em termos de contribuição de água, né. A colheita de abril a agosto da safra 24 é uma colheita boa para atender as usinas, né, o abastecimento industrial, mas as soqueiras estão muito sofridas, o que é natural, porque não teve nem um pouco de chuva no outono, inverno,
Então nós tivemos assim, a gente anda hoje aí pelos canaviais, pelas regiões, a gente vê que o canavial colhido em abril, maio, junho, ele está muito sofrido, irregular, que a região de Araçatuba, eu vejo relatos dos meus clientes aí que a cana brotou, morreu, tem brotão, está tudo desregulado porque de fato o clima não ajudou, né? Então nós temos aqui uma preocupação grande sobre a qualidade dessas soqueiras, pensando em 25, né? O início da moagem 25, acho que todos preveem, né, uma improvável moagem em março, porque o canavial não está pronto, né? E aí ainda a discussão de que momento e que a safra deverá começar em abril, porque se o clima do verão daqui para frente não for muito forte, muito bem definido, né, nós podemos ainda ter a cana de abril não estar pronta, né? E aí, de fato, tem que fazer um ajuste de início de safra para achar o melhor momento, né? Os plantios de cana, eles têm sido menores a cada ano. Vocês lembram o que aconteceu em 21, aquela seca terrível, né? No ano de 22, as usinas plantaram muita cana. O Centro-Sul, para ter uma ideia, plantou 1.650.000 hectares em 2022, por conta do susto, né, do canavial de 21. O Centro-Sul normalmente planta 1.100.000, 1.200.000 hectares, historicamente. Mas no ano de 22 plantou muita cana. Quando planta muita cana, o canavial se rejuvenesce e as produtividades aparecem. 22, muita cana, o clima veio espetacular em 22 e 23. Aí nós tivemos a safra dos sonhos, né, que foi a safra 23. Com relação ao plantio, em 23, pelo volume excessivo de cana, as usinas reduziram um pouco o plantio, então plantou-se menos cana em 23, e agora em 24 o setor plantou um pouco menos de cana. Então isso é muito perigoso. O Ricardo mostrou bem aí a questão da idade média. Dá a impressão que, por conta desses plantios reduzidos nos últimos 3 anos, nós estamos patrocinando uma crise de cana para 25, 26. Porque planta cana, tem cana, não planta cana, cana envelhece e não produz. Então, isso é uma tendência para 25 e talvez para 26, né? Então, nós temos uma preocupação aí do relação ao plantio em 24, agora que foi um pouco menor. Quando a gente olha a safra 25, a gente sabe que a área de colheita, lógico, será bem menor, né, do que esse ano, por conta de esse ano ter tido cannabis, uma expansão também do canavial. Então, nós teremos uma menor área de colheita para 25. O plantio de 25 deverá ser maior que o de 24, mas lembrando que quanto mais cana você planta em 25, mais muda você precisa, e você tira as soqueiras que poderiam produzir. Então, aqui tem uma disputa, né? Quanto mais você planta, menos área sobra para colheita. Essa eventual ataque de pragas e doenças está relacionado com a saúde do canavial, que brotou com muita dificuldade esse ano. Hoje, os canaviais das diversas regiões estão sofridos, não estão com saúde, não brotaram com tanta saúde. A gente observa isso na estrada, vocês podem observar, né? E o impacto dos incêndios, tá? Eu tenho um outro slide aqui, eu vou passar rapidinho. Só para a gente registrar que os incêndios aconteceram. Eu vou ver se eu consigo passar. Pronto. Ó. Esse é um slide dos incêndios ocorridos no Centro-Sul, mapeados via satélites. E, lógico, as regiões mais atingidas foram essas regiões aqui, né, do Ribeirão Preto, enfim, São José do Rio Preto. Mas nós tivemos focos de incêndio nesse período aí, que foi o final de agosto, começo de setembro. Dos nossos trabalhos via satélites, nós mapeamos aproximadamente 665.000 hectares de cana queimada, tá? Cana queimada, praticamente metade disso foi cana em pé queimada, e a outra metade é cana já colhida, né, na palha. Então, se a gente fizer uma conta que esses 665.000 foi durante um período de queima no Centro-Sul, a gente conclui rapidinho que a área queimada durante a safra, vamos dizer assim, né, de todo o Centro-Sul, porque depois nós tivemos outros focos de incêndio, tivemos incêndios em junho, julho, enfim. Nós imaginamos que mais de 700.000 hectares de cana foram queimados esse ano.
Todo ano queima, mas esse ano foi um exagero. 700 mil hectares, parte disso vai para reforma, enfim, mas nós teremos para o ano que vem uma área aproximada aí de uns 500 mil hectares que foi atingida pelo fogo e que terá que produzir o ano que vem. Se a gente calcular uma área de colheita do ano que vem por volta de 7 milhões e 600 mil hectares, nós estamos falando aí em 8% aproximadamente de cana que vai ser colhida no ano que vem e que sofreu queima, tá? E a gente sabe dos danos e das perdas de produtividade que isso representa. Bom, e aqui, quando a gente olha a safra 24, eu não sei e ninguém sabe exatamente quanto vai ser produzido no final, mas nós fazemos uma conta aqui de uma área de colheita próxima de 7 milhões e 800 mil hectares e de um TCH médio próximo de 77. Isso deve acontecer por volta disso. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, porque o canavial sumiu no campo agora, né, nas últimas semanas aí, mas esse número vai estar por volta disso, tá? A grande incógnita nessa equação é a área de cana-de-açúcar do Centro-Sul, porque de fato ninguém tem isso mapeado fielmente. Na nossa empresa, nós trabalhamos hoje com mais de 80 usinas que nos fornecem o banco de dados, que nós monitoramos semanalmente a tendência de produção dessas usinas, são grandes grupos. Então nós temos uma amostra boa do banco fiel de dados. E daí que a gente extrapola isso para o Centro-Sul e calcula um número próximo de 7 milhões e 800, com 220 mil hectares de cannabis que está sendo colhida esse ano. Isso é uma estimativa bem próxima. Pode ser um pouco mais, enfim, mas esse é um número próximo. Quando a gente considera que em 25 não terá cannabis, né, ou melhor, ainda algumas usinas não conseguirão moer toda a cana essa safra, por questão de clima, chuva. Novembro tem uma previsão de boas chuvas, enfim. Mas isso não é um número tão significante. De fato, algumas usinas na região de Piracicaba, um pouco do Triângulo, Goiás, pode ser que elas não consigam processar, né, moer toda a cana até o final de dezembro. Ah, vai ter cannabis para o ano que vem? Provavelmente sim, mas é um número pequeno, que não chega a ser nem comparável com o número de hoje, né? Então a gente faz aqui uma previsão bruta, até muito simples, tá? De uma provável área de colheita de 7 milhões e 600 mil hectares e de um TCH menor que o que aconteceu esse ano. Isso eu acho que é uma tendência. Não acredito que o ano que vem o TCH possa ser maior do que esse ano. Porque esse ano, a safra 24, nós vivemos da poupança de 23. Das chuvas de 23, que foram muito boas, formou um canavial espetacular para início de safra 24 e da cannabis. Então nós vivemos em 24 da poupança de 23. Quanto nós temos de dinheiro na poupança para a safra 25? Hoje nós temos muito pouco. O canavial está no chão, os plantios foram menores. Então nós temos uma dependência muito forte do clima de novembro até maio. Então o clima tem que ter nota 10 todo mês para a gente poder pensar num TCH maior que esse ano. Daí vem essa projeção provável aqui menor que esse ano aqui. 74, 75, enfim. Então, esse número aqui ele é um pouco assim, impactante, mas se o clima não for espetacular, seria bom a gente considerar uma possibilidade de ter uma safra bem menor. Se o clima for espetacular, aí a gente vai ver o número melhor. Só um minuto, só mais um slide, eu vou... tá bem. Aqui nós estamos vendo, do lado esquerdo, a gente faz trabalho de imagens satélites e classifica o canavial nesses níveis de biomassa. O azul e o verde é um canavial mais forte, mais denso, né, que indica maior produção. E a cor vermelha e laranja é o canavial mais fraco, tá? É fácil de ver a situação de outubro de 24 em todo o Centro-Sul, especialmente essas áreas aqui que as queimadas foram mais intensas, tá? Então a gente vê que na média aqui o canavial está muito mais sofrido, com exceção da região do MS, Paraná e parte de Assis, que tiveram chuvas de inverno.
Então, essa região aqui, Piracicaba, Assis e Paraná e Goiás, de fato o canavial está melhor. E agora a gente compara com o ano passado, outubro de 23, a gente vê a diferença enorme de saúde do canavial. E, como eu falei, a poupança desse canavial de 23 empurrou o início da safra 24. Então, nós vivemos, de fato, dessa poupança. E, para concluir, esse gráfico aqui, ele é o resumo daquele gráfico anterior, quando a gente fala de índices de biomassa em cada momento do ano. Esse setembro aqui é setembro de 23. E essa linha azul é o início do índice de brotação de soqueira para a safra 25. Então, a safra 25, ela está começando com essa curva azul aqui, como tendência. Esses dois números já são realidade, que o mês já se encerrou, setembro, outubro. E isso aqui é uma tendência, tá? Porque vai chover, o canavial vai reagir, mas a gente vai chegar aqui em dezembro com uma curva abaixo dos anos anteriores. Isso é tendência de formação do canavial da safra 25. Essas outras curvas apontam os anos anteriores, né, como é que foi o comportamento desse índice. E veja que a safra 21, todos não esquecem dela, né, foi a safra terrível. E a safra 24, desculpa, a 23, é essa cor, linha azul, que foi maravilhosa, né? Então, esse gráfico, de certa forma, ele copia como tendência o início de formação dessa safra. Como eu falei, se o clima for espetacular, chegamos aqui, fechando dezembro, com um número próximo aqui de 0,7, talvez a gente tenha um índice embolado aqui, né? E aí, de fato, depende do clima para ver como é que vai ser o comportamento. Então, são alguns slides rápidos para a gente contribuir com o nosso bate-papo aí. Valeu, obrigado, Guilherme. Ô, turma, então vamos chamar a galera, né? E Salib, obrigado por forçar nós aqui a falar disso. O que eu queria, Hanna, eu vi uma reportagem do Eudes a respeito do que é o investimento que a Rumo está fazendo exatamente no polo que vai trazer mais produto para essa confusão portuária toda, né? Então eu queria que você trouxesse um pouco disso para a gente, que aí a gente já sentava... tem mais um aqui? Ótimo. A gente já sentava com todo mundo em seguida. Eu tenho que apresentar a gente, a Hanna Berton, da Rumo. Tá? Mas deixa ela se apresentar, que é melhor. Eu não preciso, não. Pega esse aqui, é melhor. Oi. Acho que venham já para cá, então, Silvestre, Caleb, o pessoal aqui também, a gente já temos, acho que, 20 minutos aí para concluir. O pessoal está com frio aí. Deve ser lá fora, só aqui dentro não tem nada, não. Aqui tem luz. Obrigada. O ar tem algum outro trem em outro lugar. Tá. Podemos? Então, Hanna, conta para nós um pouco do movimento que a Pode deixar. Rumo está fazendo. Bom, me apresentando aqui, acho que eu conheço alguns dos que estão na sala, meus estimados clientes aqui da ferrovia. Eu sou a Hanna, eu sou gerente comercial na Rumo. A gente faz um serviço hoje tanto de ferrovia quanto de transporte rodoviário também. Recentemente nós vendemos o terminal portuário aqui para a CLI, como o Caleb bem apresentou todo o sistema. E eu sou gerente de toda a exportação de açúcar que passa pela ferrovia, uma parte desse transporte rodoviário também, que a gente transporta aí pelos sistemas da Rumo. Então, falando um pouco aqui da pergunta do Carlos, acredito que já está há algum tempo na mídia toda a divulgação dos investimentos que nós temos feito, né? Então, com foco muito grande em Mato Grosso, acompanhando toda essa expansão do agronegócio, principalmente soja, milho, farelo de soja, nessa longa distância que a gente chama. Então,
trazendo um pouco de clareza sobre o nosso objetivo com matriz de transportes brasileira mesmo, a gente sempre busca fomentar essa otimização da longa distância, trazer competitividade também para essas rotas que vêm do Mato Grosso do Sul, do Goiás. A gente não acredita num share ferroviário de 100% no porto, né? A gente entende que tem um equilíbrio saudável aí entre rodovia e ferrovia, mas o que a gente sempre busca é essa competitividade, essa organização da matriz, colocando a ferrovia na maior distância e deixando também o transporte de menor distância para que o rodoviário faça o escoamento dessas cargas. Então, no contexto dos investimentos, a Rumo tem uma obra robusta anunciada no estado do Mato Grosso. A gente tem uma expansão da ferrovia que hoje vai até Rondonópolis para Lucas do Rio Verde a princípio. Ainda existem debates sobre onde vai parar essa ferrovia. Pode ser que em algum momento ela avance mais ao norte do Mato Grosso, mas é um investimento de 15 bilhões aí para a construção desses 600 a 700 quilômetros novos de ferrovia que estão se desenrolando ali ao longo do estado do Mato Grosso. Pensando no grande desafio que a gente tem aqui, Carlos, e aí, como o Caleb bem colocou, acho que logística sempre acaba se resumindo ao desafio de um crescimento enorme das safras de grãos, né? A gente vê que o açúcar tem seu crescimento, mas é um crescimento mais tímido aí, na casa de 1% ao ano, um escoamento mais tímido frente ao grão. Exato, então tem uma estabilidade maior dessa commodity e o principal desafio para mim desse setor em termos de escoamento é essa questão de uma cavalar expansão dentro do mercado de grãos e também para a ferrovia isso é um desafio bastante grande porque a gente tem toda essa expansão, muito mais volume de grão vindo por aí, novos gargalos se criando dentro do sistema. A gente tem a Serra de Santos, que apesar de todos os investimentos é sempre uma questão recorrente com relação ao escoamento via ferrovia e também o Porto de Santos, né? O Caleb já trouxe vários pontos sobre isso, não vou ser redundante aqui, mas que tem para a ferrovia um gargalo grande em termos de movimentação interna do porto, que hoje tem uma concorrência muito grande entre commodities, e a questão também de disponibilidade de moedas, né, que a gente chama para fazer a descarga dessa ferrovia. Então, acho que esses são os pontos de atenção em termos de logística ferroviária. E o que a Rumo sempre busca e tem feito uma série de iniciativas também junto aos terminais portuários aqui, junto à CLI também, é maior produtividade, né, para que esses trens possam rodar cada vez mais rápido, transportar cada vez mais carga. Exato, trazer um transporte cada vez mais competitivo para todos. E no viés do açúcar, quando a gente pega essa capacidade ferroviária limitada para a ferrovia, que é o modal mais competitivo, mais rápido, mais produtivo no geral, a gente tem focado também em captar tanto novos volumes aí na longa distância. A gente teve esse ano a entrada do terminal de Chapadão do Sul, que já era um terminal Rumo para a operação de açúcar, era antes de grãos, agora a gente está colocando lá a operação de açúcar também, para captar principalmente volumes ali da região. A gente teve usina Cerradinho colocando uma nova fábrica de açúcar, tem a Iaco ali perto, então a gente vê uma convergência grande e uma competitividade muito interessante para a ferrovia nesse tipo de distância. Temos o terminal de Iturama, que há alguns anos aí está operando em parceria com a Coruripe, fazendo cada vez mais volumes, e a gente fomenta muito essa captação da região. Terminal de Fernandópolis, que a gente também reativou para açúcar, que era um terminal que a Coruripe operava. A Rumo tem um arrendamento hoje, então que também está se desenvolvendo como um ponto bastante interessante, inclusive para uma parte do escoamento aqui da região. Então, o que a gente tem buscado é onde eu consigo trazer maior competitividade como ferrovia, principalmente nessa longa distância. Então, como é que a gente contribui para o setor, trazendo essa competitividade para quem está nessas regiões? Como é que a gente destrava essa capacidade portuária para que a ferrovia, assim, isso é inquestionável, cada vez mais ocupe esse espaço portuário. Então, cada capacidade que se destrava, a gente coloca no nosso portfólio, a gente traz mais ferrovia para que seja atendido. E no futuro, que a gente vê aí além desse desafio com relação ao crescimento de grãos, a gente tem alguns projetos novos, então tem a CLI fazendo suas melhorias, a gente tem o novo terminal da COFCO no Porto, agora sendo inaugurado no ano que vem, que, ao nosso ver, isso não é um dado oficial, aí, por favor, mas que a gente entende que na casa de 4 milhões a mais de toneladas vão ser abertas ali em termos de capacidade para escoamento de açúcar, mais as 8 milhões mais ou menos de grãos.
Isso, então ele acomoda esse crescimento de grão, mas traz também uma folga um pouco maior aqui para o mercado de açúcar ser escoado, ferrovia, rodovia. Dá um pouquinho do balde de água fria, né? A gente vê esse degrau de capacidade se formando. Tem os desafios em si da própria commodity, igual o Caleb colocou, de sazonalidade, de ferrovia precisar de uma linearidade, o próprio sistema logístico, no geral, requerer isso, mas a gente, como Rumo, está sempre andando lado a lado com essas expansões. Então, a cada nova capacidade que abre, a gente coloca mais ferrovia, abre mais capacidade, colocamos mais ferrovia. Então, assim, o recado acho que é que açúcar não é uma commodity pequena dentro da Rumo, a gente tem um volume bastante representativo dentro do açúcar. Hoje a gente faz mais ou menos uma movimentação de 6,5 milhões. Com a entrada do terminal da Cofco, a gente deve crescer mais alguns milhões de toneladas movimentadas por ferrovia. A gente tem estudo aí de parcerias com mais ferrovias, com VLI, para operar Tiplan. Então, assim, o tempo todo estamos tentando colocar mais ferrovia de açúcar no porto. O crescimento de grãos não é uma questão para nós para reduzir transporte de açúcar. Eu acho que vale essa mensagem para todo o setor de que não é porque a Rumo está crescendo no Mato Grosso em grãos que a gente vai tirar o açúcar da nossa ferrovia. Pelo contrário, a gente quer captar toda a demanda que tiver de grãos de açúcar e aproveitar toda a capacidade portuária disponível. Então, eu acho que é um grande resumo aqui para todos e assim, ponto que eu acho que ninguém duvida é que por mais que o açúcar não cresça na mesma proporção do grãos, ele continua existindo e é muito robusta a exportação por Santos. Então, até para nós como profissionais aqui da logística, quando a gente vê novos sistemas se criando, como é o caso que o Caleb colocou de São Sebastião, de Imbituba, de Antonina, sistemas menos produtivos, mais caros para o setor no geral, né? É igual o Caleb colocou, assim, vai escoar sim ou sim, mas é um pouco triste ver que de forma menos produtiva e mais cara, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre em andar para frente nesse caso e desenvolver de fato soluções sustentáveis, então, tanto financeiramente como em outros setores aí. Então, eu vejo que a questão dessas novas capacidades e do investimento que está sendo feito no porto para o mercado de açúcar vai trazer mais competitividade. A gente está sempre, incansavelmente, buscando mais produtividade, que no fim se resume a mais competitividade para as próprias usinas, né? Que todo esse custo que hoje essa logística ruim tem causado, no final do dia, reflete na ponta, né? Em quem está na usina. É dinheiro no final. Exatamente. Custo, né? Então é isso, esse é um panorama geralzão aí. Joia. Obrigado, Hanna. Bom, pessoal, tentando a meta do que a gente queria chegar, nós estamos vendo que o Brasil não está crescendo de produção de açúcar, mas o mundo vai precisar, né, Silvestre, de 1,5 milhão, 2 milhões, vamos dizer, por ano. Desses 2 milhões, se 60% vem do Brasil, nós estamos falando de 1,2 milhão por ano. E a gente não está crescendo isso, aliás, estamos longe disso, né? A gente, esse ano deu um salto, ano passado, 23 deu um salto, esse ano vamos voltar de novo, e ano que vem, pelo que o Dumit falou, não vão produzir. Do que a Hanna falou, eu acho que na logística, uma coisa que a gente não levantou aqui, que é importante, é pegada de carbono. A logística tem que ir para o lado aonde a pegada de carbono é menor. Caminhão, a gente sabe que não é solução a pegada de carbono. Então, a ferrovia, a hidrovia, todas essas alternativas vão precisar ser atendidas para que essa pegada de carbono a gente tenha o devido cuidado com ela. E cada vez vai ter mais exigência nesse setor. Silver, quanto que você acha que, então, o que vem de demanda para o Brasil nos próximos 5 anos em açúcar, você imagina? Carlos, sobre a pegada de carbono, acho que até vale comentar, tem um projeto interessante da Copersucar de transportar de caminhão com biometano, né? Ontem alguém falou aqui. Vai ser bacana. Eu acho que o gráfico da demanda e o que a gente viu aqui, esse crescimento, se forem 2 milhões e você tiver aí 70%, você vai precisar de mais 1,5 milhão, 1,5 milhão a mais
da CLI, como a Hanna falou, terminal da COF também, eu acho que isso está melhor equacionado do que o ano passado. O ano passado para o produtor, foi o alinhamento perfeito dos planetas. Você tem anos que você tem produção e anos que você tem preço, e ano passado você teve preço e produção, né? Então, eu acho que, para a gente voltar nos 42 do ano passado, se a gente conseguir voltar nos próximos anos, a gente já vai estar mais bem preparado. Eu acho que o brasileiro tem um lado muito legal de quem está no setor há muitos anos, que o brasileiro sempre encontra as soluções, né? Elas vão, seja o copinho de água gelada e tudo tal, o brasileiro sempre encontra as soluções. E nesse aspecto, eu vou até passar a bola para o lado de cá, porque o que me preocupa, quando a gente olha que os últimos 4 anos foram anos de resultado bons para as usinas, saiu um estudo recente do Itaú BBA, que o endividamento das usinas caiu aí de uma média de 4, 5 EBITDAs para esse ano, se projeta que a gente vai chegar a um ano de EBITDA. Mesmo com dinheiro nas usinas, com um manejo melhor, com trato, com tudo isso, a gente não está conseguindo crescer produção. Exatamente. Guilherme me ensinou uma coisa muito bacana, quando ele fala sobre o patrimônio do canavial, né? E aí eu vou até passar a bola para ele aqui, tudo que Guilherme, explica para todo mundo qual é essa visão do patrimônio e por que sem patrimônio, com todo esse patrimônio, a gente não consegue ainda sair desse patamar aí, dessa barreira de 600 mais ou menos alguma coisa, né? Não, perfeito. O conceito de patrimônio biológico é bastante claro, acho que todos nós temos. Nas usinas, o maior patrimônio, evidentemente, é o agrícola, né? Que são necessários investimentos de longo prazo e as usinas, vamos dizer assim, estocam dinheiro no canavial, vamos pensar assim. Quando a gente pensa dessa forma, a gente olha que esse é o patrimônio da empresa. A usina entra em dificuldades financeiras ou um ano de preços ruins, ela pode, entre aspas, usar esse patrimônio para poder aliviar os seus problemas financeiros. Então, uma empresa que tem um patrimônio agrícola legal é uma empresa que cuida bem do canavial, que tem uma idade média controlada, que tem os protocolos agronômicos bem definidos. Então, ela mantém o patrimônio em alta. E esse patrimônio está mais protegido para as variações de clima, pragas e também de preços de mercado, que, né, afetam, né, o resultado da empresa. Então, é importante a gente sempre separar o que é patrimônio daqui do TCH do ano, do resultado do ano. O ano de 23 foi espetacular, porque de fato houve uma combinação de uma série de variáveis espetaculares aí. Então todo mundo ficou satisfeito com o TCH, com a produção, sobrou cana. Isso é uma visão mais curta, né? Mas de resultado momentâneo. Os preços ajudaram muito. Mas é muito importante que a empresa tenha sempre um patrimônio bem cuidado, que é essa visão de longo prazo, né? Os desafios de produção são muitos, acho que ligados especialmente à parte técnica, né, associada ao clima. De fato, o setor vem há muitos anos sofrendo para sair desse patamar de produtividade, né? Muitas iniciativas são tomadas. Agora, mais recentemente, a gente vê uma busca por alternativas dos protocolos agronômicos em utilização de insumos, né, biológicos, bioinsumos. Enfim, então, assim, é natural que isso vá aparecendo com o tempo. Nesses últimos 3 anos, as usinas ficaram, vamos dizer, mais capitalizadas, né? E também é verdade que todas elas plantaram melhor e cuidaram melhor dos seus canaviais. Então, existe um dinheiro acumulado no campo em potencial de produção. E, lógico, sempre a maior variável dessa equação é o clima, né? E nós estamos agora vivendo um ano terrível novamente, né? Um ano que, se a gente sofreu em 21, e 21 deixou sequelas sérias, né, para 2, 3 anos, nós também teremos sequelas de 24 com relação a esse clima terrível, né? Beleza, obrigado. Ricardo, aproveitando essa deixa, eu acho que
a história é produtividade, né? O que a gente já viu, até alguém brincou, na época da colheita manual ainda, nós chegamos a quase 100 toneladas por hectare, nós estamos voltando para 74, né? Que foi o que o... que tem que ser feito, o que pode ser feito para a gente melhorar nesse lado da produtividade? Muito bacana, viu, Carlos? Eu queria só pegar essa resposta em ondas históricas. A gente vai lá atrás, ciclo varietal. Começou o programa naquela época, Plano Açúcar, todo desenvolvimento, preparo de solo, manejo, nessa linha. Depois vem um ciclo, que foi um ciclo dolorido, que é o ciclo da mecanização, que é um ciclo ali que a gente entrou nele aproximadamente 20 anos atrás. E esse é um ciclo que ele é muito complexo e tornou o nosso negócio muito mais complexo do ponto de vista financeiro, porque a gente mobilizou todo o nosso capital. Quando a gente mobiliza o nosso capital, nosso principal variável de risco passa a ser o TCH. Só que não é um passo fácil, porque a gente avançou a colheita mais rápido do que o plantio. Então a gente começou a colher canaviais pisando em cana, toda a questão de automação, a gente usava 25 toneladas de muda com a máquina, que hoje em dia a gente usa menos de 15 com a máquina similar. Então, eu entrei no setor, vamos dizer, profissionalmente, embora eu já tenha 3 gerações para trás, né? Em 2009, nesse ciclo de ver essas lavouras com dificuldades operacionais muito grandes, manejo, mexer com palha, gente. A gente mudou de 0%, 1% de pureza vegetal para 8%. 7 toneladas de cana por hectare, de palha por hectare. Uma Austrália de palha que começou a entrar na indústria. Então mudou o nosso negócio. E essa talvez seja a maior transição do ponto de vista daquela imagem inicial, de um setor que realmente conseguiu curar as rachaduras e se transformar. Então, olhando daqui para frente, eu passei de alguém que entrou no setor tem um olhar um pouco pessimista, porque eu realmente, no segundo ano, eu vejo as 68 toneladas de cana por hectare em 2011, e hoje, quando eu olho para o setor, eu vejo 2 ciclos muito legais. A gente tem um ciclo biológico, um manejo agora biológico, o pessoal pensando realmente onde não é tangível, onde a gente não enxerga, em mudar os nutrientes do solo, mudar a composição dos produtos que estão sendo utilizados, vinhaça localizada, gente, adubo é sal. Quando a gente começa a botar orgânico junto com mineral e com água, a gente não está acidificando ainda mais o meio na seca. A gente está dando uma condição de protação, que é o principal momento bacana, muito mais favorável. Então, eu acho que esse ciclo de biológico é algo que vai ter realmente uma onda, né? E a segunda onda da vez que está começando, que eu acho que o Guilherme é um dos pioneiros aqui no nosso mercado, e eu, Eduardo, né, nós temos nos dedicado também com a Canac, que é a gente dar vida para dados e a gente começar a enxergar o nosso negócio de uma maneira que é a relação do que está acontecendo da chuva com a temperatura dos nossos campos, tem a capacidade de manejar melhor. Então, assim, a gente tem que dar uma mudança na visão agrícola, de sair da incerteza e entender que isso é um risco. A gente ter 700 milímetros de déficit hídrico é um risco e que muitas usinas já sabiam disso em abril e maio. Era o cenário que estava dando como principal. Então, assim, nós já temos ferramentas hoje que nos permitem, de fato, enxergar isso e, o mais importante, lidar, manejar isso de uma maneira melhor. Então, resumindo, biológico e dados. Está o momento realmente de aproveitar que hoje a gente tem ferramentas para processar, dar visão e manejar melhor o nosso negócio. Dados que a usina, inclusive, já tem, só no processo do jeito que devia, né? Até porque não tinham as ferramentas antigamente. Com certeza. Então as ferramentas estão vindo agora e eu acho que essa é uma grande oportunidade, mas tem que ser o dado da usina. Não vai ser o dado de fora que vai gerar essa informação. Obrigado. Bom, para mim o que salta aos olhos é assim, independente da gente não sair do patamar de 550 a 600 milhões de toneladas de cana, nós vamos precisar de 1,5 milhão de toneladas de açúcar por ano, e em 5 anos estamos falando em 7,5 milhões de toneladas, não é brincadeira. E não, tudo bem, a Índia pode voltar para 35, a Tailândia pode voltar para 11, mas o normal da Tailândia é ficar aí entre 8,5 e 10,5. Então, assim, o negócio tem que vir daqui mesmo. E para vir daqui rápido, é mudança de mix, né? A gente não tem ninguém na área industrial aqui,
mas para mim salta aos olhos que a mudança de mix é o jeito mais rápido. Com o etanol de milho cobrindo a necessidade do mercado de combustíveis, talvez a gente tenha a solução perfeita, rápida, para os próximos de 3 a 5 anos. O Caleb já deixou nós felizes que ele vai botar mais 1,5 milhão de tonelada, né? A Hanna já falou que deixa o Mato Grosso que nós vamos trazer o trem todo aqui para baixo. Então, assim, parece que os investimentos estão olhando para esse lado. Está vindo o terminal da COFCO, né, que você falou. Se vier 4 milhões para açúcar e mais 8 para grãos, estamos resolvidos nos próximos. Eu acho que os nossos próximos 5 anos estão com cara boa. A solução tem que vir por mix, que a gente tentou fazer esse ano e não conseguiu, né? Todo mundo esperava um mix de 52, não vai dar 48 pelo jeito, mas o maquinário está aí, então é só botar ele para girar. Então eu queria, eu acho que desse resumo, eu queria ver, Caleb, você acha que nos outros terminais, fora COFCO, você está vendo movimentação para que eles também melhorem? Eu acho que o principal para ajudar, inclusive a Hanna, é a recepção, porque eu acho que carregamento e boca para colocar navio, você mesmo falou, tem 100 mil toneladas por dia, mas a recepção que é o grande drama, não é isso? Isso mesmo, Franco. Sim, a gente tem olhado e acho que, de forma geral, os terminais têm investido e já investiram bastante nos últimos anos, né? Então, assim, você vê, por exemplo, aí falando mais de grão, vários terminais ali, né? O sistema TES, TEG, TEAG teve investimentos, ou a própria ADM teve investimentos. Então, os terminais ali, eles têm investido para conseguir mais capacidade e isso é uma realidade de fato, né? Assim, agora, a CLI, com esses incrementos de capacidade de ativo, efetivamente, né, também vai dar uma rampada e com a entrada da COFCO. Agora, o que eu tenho visto também, né, em contrapartida? Eu acho que gestão, de fato, da performance, eficiência, agora tem se tornado uma preocupação, de forma geral, dos terminais. Eu acho que tem um modelo bem legal, foi um modelo em parceria com a Rumo, que é um modelo de sucesso, né? Acho que é um modelo de produtividade, foi um modelo provocado pela Rumo ali na venda ali do terminal, e a gente tem visto isso, né, a eficiência dos terminais, porque hoje a gente mede, né, a taxa de descarga de vagões por hora, né, então hora a hora e sempre com metas, tentando melhorar, e de certa forma isso já tem melhorado. A gestão em si dos próprios ativos já vai destravar um pouco de capacidade de forma geral, que é o que a gente tem visto. Agora, quando a gente olha, né, esse cenário aí, a minha preocupação de modo geral para o setor, né, de açúcar é que quando a gente olha essas capacidades novas aparecendo, a gente vê também uma mudança no perfil dos concorrentes diretos de logística, né, do grão. Grão até 2 anos atrás, eles contratavam, né, logística, principalmente portuária, sempre no curto prazo, muitas vezes para 1, 2 meses, 3 de horizonte. Hoje já não, hoje a gente já vê essas trades indo ao mercado procurando também contratos de longo prazo, porque elas estão entendendo que o acesso à logística portuária, né, e de transporte é fundamental para o sistema rodar no futuro, para os seus investimentos, plano estratégico. Então acho que essa só é o ponto de atenção, acho que é a cereja no bolo, né? Tem muita gente olhando para o sistema logístico e já querendo tomar suas posições no longo prazo. Então, acho que o açúcar, para garantir essa logística e evitar um possível êxodo de novo para São Sebastião, Antonina e portos alternativos, eu acho que é o movimento de antecipação desse planejamento para garantir que tenha logística. Valeu, obrigado. Gente, a gente está estourado no tempo para variar. Alguém quer fazer uma pergunta para um dos nossos palestrantes? Não vale perguntar se vai ter vagão para você não, que eu sei qual que é o problema. Não vem com essa história, não. Alguém tem alguma dúvida que quisesse esclarecer com a turma, com esses homens lindos? Posso fazer um comentário só rapidinho? Pode, deve. Eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, e nossos panelistas colocaram muito bem, eu acho que uma das coisas o que fica
é produtividade. Né? A gente tem que buscar produtividade. Seja no campo e no campo tudo, e na logística. Tudo, E nós estamos num seminário de inovação e o Caleb colocou uma coisa que é muito legal. Quando a gente pensa em inovação, e eu tenho formação em inovação, todo mundo pensa na inovação disruptiva e que ela vai vir através de TI e tudo tal, mas a inovação é o trabalho a ser feito. Então, a responsabilidade de vocês que estão aí do outro lado e de nós que estamos do lado de cá também é o seguinte, é questionar esses processos, ver como é que esses processos podem ser feitos de uma melhor forma para a gente buscar produtividade, né? Eu tenho um exemplo muito antigo de inovação, que era de um gerente de uma cadeia de hotéis, que ele chegava no hotel da cadeia dele e ele gostaria que fosse reconhecido, que a pessoa falasse, pô, que bom ter o senhor de volta. E como é um exemplo antigo, naquela época não tinha memória de TI para a pessoa poder fazer isso. E um dia ele chegou no hotel e a funcionária falou, ô, seu fulano, que bom ter o senhor de volta aqui com a gente. Ele falou, para tudo. Porque como é que pode? Eu peço isso para a TI, ninguém consegue me atender e você está dizendo isso porque eu sou diretor da cadeia e você me conhece, ou você fala isso para todos os hóspedes? Não, nós fazemos isso para todos os hóspedes. Mas como é que vocês fazem isso se eu peço? Muito simples. Quando o senhor desceu do táxi, o porteiro perguntou para o senhor, é a primeira vez do senhor conosco? O senhor falou, não. Ele fez um sinal com a orelha direita. Se o senhor falasse sim, ele faria um sinal com a orelha esquerda. Então, inovação é simples, gente. Não é, vamos desmistificar e buscar a produtividade através da inovação. Show de bola. Maravilha. Bom, queria agradecer essa turma linda que vocês estão vendo aqui. Caleb, obrigado pelo apoio, pela paciência. Hanna, brigadão por você ter topado essa confusão toda. Silvestre, meu guru. E meu amigo Gui, show de bola. Ricardo, brigadão pelo apoio. E ano que vem tem mais nessa Libre. Duas vezes por ano, hein? Isso aí, ó. Primeiro, dia 1 e 2 de julho já tem seminário vai ser congresso agora, né? Seminário. Minha prima perguntou se eu estava trabalhando com alguma coisa relacionada a padre, quando eu falei que era seminário. Eu falei, não, mas tem outras coisas também, né? E ela falou assim, padre com você não funciona, é mentira. Gente, brigadão. Querido, obrigado pelo apoio. Moçada, sejam bom retorno.